mensagem de João, o capítulo 14 de João, que diz que na casa do meu pai há muitas moradas. É o terceiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Sem reparo, vou apenas trazer algumas situações que podem mostrar esta situação da casa do pai. Então me permitam, vou iniciar com a leitura do Evangelho de João, no capítulo 14, que diz o seguinte: não se turbe, não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. E se assim não fora, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos o lugar. Mais à frente diz assim: Tomé pergunta a Jesus: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? E Jesus então responde: eu sou o caminho espiritual, eu sou a verdade, aquela que não transgride, é única, e a vida transcendental, a vida real, que é a vida do Espírito. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vem ao Pai, significa que Jesus está com o Pai. À frente, no versículo 15, ele diz o seguinte: se me amas, guardareis os meus mandamentos. E vem uma promessa no versículo seguinte: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, significando que ele é um Consolador, virá um outro, a fim de que esteja sempre convosco. Versículo 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. E nós, na interpretação de Kardec, dos espíritos que se comunicaram com Kardec, entendemos que o Espírito à verdade não é nada mais do que a doutrina espírita. Ela é que veio nos trazer as informações reais das nossas vidas, do nosso progresso espiritual, mostrando que nós estamos num mundo de provas e expiações, muito bem colocado pelo Milia, e que nós estamos em processo de evolução. Veja, o mundo não pode receber. Não havia naquela época, há 2000 anos atrás, condições de entendimento da doutrina espírita. Havia lances de Jesus mostrando a reencarnação e indicando o caminho da verdade. No versículo 26, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, este vos ensinará todas as coisas e fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Ora, em 2000 anos, os ensinamentos de Jesus foram sendo modificados, transformados, dado novas interpretações, e o mundo foi se tornando cada vez mais materialista. O mundo dos séculos que antecederam o aparecimento da doutrina espírita era um mundo materialista. Então, o Consolador que viria, a doutrina espírita, viria trazer as explicações mais claras a respeito do que Jesus ensinava. Quando nós pegamos o Evangelho segundo o Espiritismo, não é nada mais do que os evangelhos de Marcos, Mateus, João e Lucas. São aqueles evangelhos. Porém,
algumas lições são dali retiradas e dada uma explicação mais clara a respeito do seu sentido, do seu significado. E no versículo 30, ele diz assim: já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem de mim. Jesus então preconizava que este príncipe do mundo é o materialismo. E ele nada tinha a ver com Jesus. E nós deveríamos então experimentar estas situações de matéria, até que pudéssemos entender que nós realmente estamos diante de um mundo de provas e de expiações. Voltando ao que diz no início, João, no versículo 2, na casa do meu pai há muitas moradas. E isso também foi muito bem trabalhado pelo Meli há 15 dias atrás. Não são apenas as moradas que vemos nos bilhões de estrelas, número certamente muito inferior, porque não temos a imagem completa do que seja o universo. Se ele é infindável, nosso pensamento não vai captá-lo na íntegra. Não é? E isto não está aí para fazer os poetas admirarem a estrela, né? Ora direis ver e ouvir estrelas, né? Nem para namorar à noite mostrando a lua e as estrelas. Está aí como uma criação, uma obra divina, e ali certamente existe vida, em todo lugar existe vida. Só que vida em condições que nós não temos entendimento. Eu vou então buscar aqui duas historinhas que retratam essa situação. A primeira delas é uma série de artigos, são 3 artigos do Hermínio Miranda, publicadas em abril de 1967, se não me engano, na revista O Reformador. É uma tradução que ele fez de alguns autores alemães e ingleses, e ele retrata a seguinte situação, que por volta de 1904, 1905, um jovem vai até o museu de Hofburg, em Viena, e fica admirando as peças que ali estavam do Império Austríaco. Este jovem havia sido recriminado e rejeitado pela Escola de Artes e Arquitetura. E era uma pessoa muito magra, sofria de um processo asmático, o frio já começava e ele estava ali diante daquele museu, de forma muito triste. Quando entra um grupo de estudantes com um professor que dava explicações a respeito do que ali estava. E ao parar diante de um objeto, tratava-se de uma ponta de lança, aquele professor diz aos seus alunos: há uma lenda que persegue esta lança, porque dizem que quem a possuir poderá, de acordo com os seus pensamentos, utilizá-la com uma forma muito forte para o bem ou para o mal. E aquele jovem que ali estava, já recriminando a presença de pessoas no museu, porque ele queria ficar só, fica atento a essa situação. E volta muitas vezes ao museu para verificar esta lança, esta ponta de lança. E ele é atraído por este objeto. Este objeto, na verdade, é conhecido com o nome de lança de Longinos.
Longinus é o nome de um alemão que é, na verdade, um apelido, né? Ele adotou este nome, que servia o exército romano na época da crucificação de Jesus. E ele chamava-se Gaius Cassius. Logo após a crucificação, que foi numa sexta-feira, os judeus tinham uma festa preparada do sábado. E eles não poderiam ter ali pessoas em sofrimento, que estavam sendo crucificadas. Então pediram a Pilatos a permissão de quebrar as pernas e o crânio das pessoas que ali estavam para então serem retirados e preparar o sábado. Havia uma previsão na literatura da época, literatura hebraica, de que aquele que viria, o profeta que viria, jamais teria seus ossos quebrados. E Gaius Cassius havia visto uma série de colocações de Jesus e se encantara com isto. Então, antes que os judeus viessem quebrar as pernas, já haviam quebrado as pernas daqueles que estavam próximos. Ele então toma de uma lança, não se sabe se essa lança estava de posse dele ou de algum soldado, e realiza um ato que era comum aos soldados romanos, transpassar a lança entre a quarta e quinta vértebras, próximo do fígado, para verificar se a vítima ainda estava com vida. E ao fazê-lo, o relato bíblico é de que ali saiu apenas sangue e água, e Jesus estava, portanto, já havia deixado o corpo físico. E por isso suas pernas foram preservadas. Esta lança acompanhou o mundo, passou pelas mãos de muita gente. Gaius Cassius torna-se cristão e adota o nome de Longinus, daí o nome da lança, lança de Longinus. E essa lança esteve na mão de a maior parte de pessoas que trouxeram terror ao mundo. E aquele jovem chamava-se Adolf Hitler. Hitler, então, passa a fazer parte de um grupo, um pequeno grupo de alemães, no pós-guerra, lamentando a situação da Alemanha e buscando a remissão dos erros políticos, né, contrário à política da Alemanha. Vale lembrar aqui o seguinte: na Primeira Guerra Mundial, a Alemanha, em defesa do Império Austro-Húngaro, tentou dominar a Europa toda. E o mundo conflagrou-se em guerra. Os vencedores impuseram à Alemanha um ônus muito pesado, pagamento em dobro do que deram de prejuízo ao resto da Europa. Isso sacrificava de tal forma a Alemanha que foi criando, né, uma situação controversa de nova guerra. E Hitler é formado nesse caldo de cultura. Em 1920, um alemão residente no Brasil promove na Alemanha um concurso para a redação de um texto, cujo título é "Qual o perfil daquele que deve levar a Alemanha ao seu lugar de destaque no mundo?" Havia uma soma imensa em dinheiro doado por esse alemão, que era residente no Brasil. O nome dele nós não temos. E não há registro aqui do seu nome. O vencedor deste concurso foi Rudolf Hess, o segundo nome da hierarquia nazista a posteriori. Em 1921, 7 pessoas criaram o Partido Nacional
o nazista. Hitler estava entre eles. Os biógrafos de Hitler dizem que ele era uma pessoa contida, mas que de repente ele explodia. A sua voz se transformava. Ele falava com uma veemência enorme, com promessas de levar a Alemanha a ser o país que deveria ditar as normas para o mundo. E falava por longo tempo. Terminado esta fala, ele caía em prostração. Então, os autores dizem que Hitler, na verdade, era um médium. E ele fazia parte de um grupo Tami, se não me engano, que faziam sessões mediúnicas. Hitler passou a ser um estudioso de mistérios egípcios, hindus, suspeita-se que inclusive tenha lido a doutrina espírita. E neste grupo tinha uma médium de origem soviética que realizava materializações. E os espíritos que se materializavam ali eram espíritos arrogantes, espíritos convertidos ao mal, e que davam instruções, inclusive, de guerra. Pois bem, Hitler ascende ao nazismo e a história todas nós conhecemos. Mas Hitler se reconhecia em várias reencarnações anteriores. Segundo ele, Hitler, ele teria sido Tibério numa das reencarnações. Um imperador romano, que é muito bem retratado numa obra espírita chamada Tibério, e que traz a história deste homem terrível, né? Um perseguidor, um sujeito mau. Teria sido também Rodolfo de Caprio, um bispo que viveu na Itália, no sul da Itália, e que também fazia práticas horríveis. Foi condenado por volta de 1880 à morte, porque aliara-se, embora italiano, ele aliara-se aos árabes que dominavam o sul da Itália. Então, havia todo um grupo que se acompanhou durante muitas reencarnações. Goebbels, Rudolf Hess, Hitler, se conheciam e se reconheciam em diferentes reencarnações anteriores. Quando Hitler invade a Áustria, o primeiro lugar que ele vai é o Museu de Hofburg, em Viena, para retirar dali a lança de Longinos. Pois bem, fez um discurso à frente do museu, falando sobre o que seria a Alemanha, o futuro da Alemanha, o futuro da Áustria, enfim, dos propósitos que tinham de dominar o mundo. Esta lança foi guardada em cofres escondidos na Alemanha e só foi descoberta no pós-guerra. Bem, Hitler, segundo Hermínio Miranda, é um espírito que esteve em situações malévolas durante séculos. A cada reencarnação, ele promovia uma enorme situação que se transformava num grande mal da humanidade. Hitler, então, foi degradado e se encontra, segundo outros autores, degradado em Plutão. Então, aí, mostrando que a casa do Pai tem muitas moradas realmente, e que ele ficaria ali degradado durante 1000 anos na cronologia terrena, para refletir sobre os seus atos. E ali é uma terra de degredo, né? Diz também a literatura, que Gandhi, literatura espírita, que Gandhi
teria sentido muita piedade de Hitler e que estaria acompanhando Hitler durante este tempo, este período, no sentido de fazê-lo ver os erros cometidos e buscar a sua conversão. Esta é uma história que remete para a casa do Pai. Mas nós temos a casa do Pai dentro de nós, através das nossas reencarnações. Cada corpo que ocupamos é a casa do Pai, é a nossa casa. Deixamos esse corpo físico, no dizer de Kardec, nascemos, morremos, reencarnamos para evoluir sempre, porque esta é a lei. Então a reencarnação tem também o sentido das casas do Pai. Vamos ocupando esta matéria de tempos em tempos, para buscar compreensão, buscar a remissão de problemas e a evolução tão desejada. Dr. Inácio Ferreira foi um médico psiquiatra que foi diretor clínico do Sanatório Espírita em Uberaba. Um homem, um psiquiatra que trabalhou a vida toda junto da doutrina espírita. Ele diz que não há como realizar a compreensão de alguns problemas psíquicos sem a compreensão que a doutrina espírita nos traz. E muitos casos deles são relatados num livro chamado A Psiquiatria à Luz do Espiritismo. É uma obra que está esgotada, mas a gente encontra tanto nos sebos, pela internet, como também a obra na íntegra na internet. E é uma obra gostosa de ser lida porque ele vai trazendo relatos de inúmeros casos. E eu vou trazer um relato para mostrar esta visão da casa do Pai nas reencarnações. E ele conta o caso de um garoto de 12 anos, um rapaz afável com a família, mostrava-se uma pessoa tranquila, um jovem tranquilo, mas diante do pai, ele se enfurecia, quebrava a casa, era um verdadeiro furor. E eles então levavam-no para o sanatório, 8, 10 dias de internações, o garoto estava novamente bom. Numa dessas internações, ele teve alta e o pai foi buscá-lo. Quando ele viu o pai, ele saiu correndo pelo sanatório, dizendo, não, eu não vou com ele. Não vou com ele porque ele vai me matar, ele está com um punhal e vai me matar. E o pai era uma pessoa, nessa circunstância, uma pessoa doce, uma pessoa que queria tratar do filho. E naquele dia, ele portava de fato um punhal, que não tinha relação com o jovem, mas portava um punhal. E o pai então pergunta ao doutor Inácio, mas como é que pode ele saber que eu estou com um punhal sem tê-lo visto? E as pessoas presentes comprovariam isto. Esta questão chamou a atenção do doutor Inácio, que passou a estudar este caso do ponto de vista espírita. Então, ele havia observado como médium que nas internações deste jovem havia um espírito que o acompanhava. Inicialmente, ele julgava que esse espírito era um espírito obsessor. Porém, ao longo do tempo das internações, ele foi verificando que esse espírito procurava intuir o garoto em condições de paz, de amorosidade, de ter uma relação melhor com a família. E numa das sessões espíritas,
este espírito se comunica e diz o seguinte: na minha última reencarnação, eu fui pai deste jovem. Nós morávamos no norte de Minas e tínhamos ali uma propriedade rural. Eu tinha 6 filhos e tínhamos um vizinho, também um homem extremamente trabalhador e respeitado, que também tinha 4 ou 5 filhos, dentre elas uma jovem muito bonita. Meu filho tinha, a esta época, 19 anos. Era uma pessoa agressiva, briguento, mas trabalhador. Enamorou-se da filha do vizinho. Mas o vizinho não concordou com o namoro. E por diversas vezes pediu que o jovem se afastasse. Até que um dia ele fez a promessa: se você chegar novamente às minhas terras, eu seria obrigado a tomar uma providência mais incisiva contra você, porque eu não admito que você fique junto da minha filha. Em face disto, ele vendeu a sua propriedade, se afastou, comprou uma propriedade um pouco mais distante. Neste ínterim, a esposa dele desencarna e ele fica com os filhos. Porém, este jovem, que havia, o jovem violento, fugiu com a filha, o termo usado à época. E ele então jurou que iria encontrá-los e matá-los. E de fato o fez. Atingiu o peito da filha e daquele jovem violento com um punhal, matando-os. Ele foi amparado pela comunidade, porque era uma pessoa muito boa, respeitável, e na vida material nada lhe acontecera. Pois bem, passado um tempo, o pai desta jovem casa-se novamente. E o espírito do jovem, não podendo atingir a quem havia provocado o seu desencarne, passa a obsediar a nova esposa daquele proprietário de terras, a ponto dela ficar tão obsediada que numa noite, com um machado, ela leva ao desencarne do marido. Este jovem teve uma outra reencarnação. Ele foi soldado em Minas Gerais e numa desavença com um colega, porque a violência dele permanecia, ele acaba sendo morto. Todas essas questões, tudo que nós fazemos, fica impresso no nosso perispírito. A nossa memória perispiritual refere-se às reencarnações mais próximas. E nós temos uma memória que é a memória espiritual, aquela que nos remete a reencarnações muito anteriores. Bom, o quadro é que todos esses personagens se reencontram novamente num lar. O pai do jovem que estava em atendimento psiquiátrico era aquele que havia matado em reencarnação anterior. Ele tinha uma das irmãs que era uma pessoa muito ligada a ele. Esta moça teria sido a esposa que este jovem desejara. A mulher deste senhor, a mãe do rapaz nesta reencarnação, não era outra senão a mulher que ele obsediou e que provocou a morte do seu marido. Então vejam, esta é a casa do pai. São as reencarnações, são as condicionantes que nos são colocadas para que tenhamos reajustes.
E a família é isto, a família nada mais é do que um polo de encontro. Ela não pode ser polo de desencontro. Os desencontros precisam ser trabalhados e entendidos. E ninguém mais do que a doutrina espírita é capaz de esclarecer situações como estas. O livro do Dr. Inácio é um livro maravilhoso, porque traz inúmeros casos em que ele estudava na psiquiatria e na doutrina espírita. Vale a pena a gente ler esta obra. Um filósofo e escritor indiano, Rabindranath Tagore, foi prêmio Nobel de Literatura, nos deixa um conto que diz o seguinte: um agricultor lavrava a sua terra, espalhava as sementes de trigo, quando ao longe ouviu o sino de uma igreja. Então ele, absorvido pelo trabalho do dia a dia, não percebera que o dia já estava terminando. Toma então das suas marmitas, das sementes de trigo que restara, coloca na sua sacola e vai em direção à cidade. Neste andar, a tarde vai caindo, vai escurecendo, e ele vai observando as paisagens e as sombras criadas pelas árvores, pelo ambiente em que se encontrava. Mas divisa ao longe um vulto que vem na sua direção e vem crescendo. E ele então percebe neste vulto uma aparência muito grande com a aparência de Jesus. Mas pergunta, mas quem sou eu para vê-lo? E Jesus se aproxima dele, não lhe diz nada, estende-lhe a mão como se pedisse alguma coisa. Ele então coloca a mão no seu embornal, tira uma semente de trigo, coloca na mão daquele homem, que fecha a mão e continua o seu destino. O lavrador então continua a sua caminhada, mas vai percebendo que dentro do seu embornal começa a surgir uma luz. Inicialmente uma luz muito tênue, pálida, que vai crescendo, crescendo, e ele então, esfuziante, abre e percebe que ali estava um brilhante. E imediatamente, como um ser materialista, pensa, puxa vida, dei àquele homem apenas uma semente. Se eu lhe desse todas, certamente eu teria um embornal riquíssimo de brilhantes. E ele termina a sua alegoria, o seu conto, e eu termino a minha fala, dizendo o seguinte, que nós muitas vezes somos solicitados pela providência divina. Quando não o atendemos, atendemos parcialmente. E depois nos lamentamos e choramos pelo fato de termos esquecido o chamado. O chamado de Jesus é este. É o chamado de quem nos espera, conforme ele nos diz no capítulo 14 do Evangelho de João. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Sugiro a todos vocês a leitura do Evangelho de João. E quem puder, tiver condições, leiam Inácio Ferreira. Que todos tenham uma semana de reflexões, uma semana de agregamento à família, e que ao sairmos daqui possamos voltar às nossas casas
mais fortalecidos. Vamos permanecer neste silêncio em que nos encontramos, porque esse silêncio nos leva a uma meditação que possamos, então, encontrar o nosso acompanhante espiritual a nos intuir. Uma boa semana a todos. Vamos, então, nos preparar para o passe. Eu pediria que apagasse as luzes. Aqueles que permanecerem aqui, orem por suas famílias, por aqueles que ficaram em casa, aqueles que não puderam estar aqui. Agradecemos ao Arif, um grande contador de casos. Que Deus o ilumine, lhe dê muita saúde e que você possa vir falar para a gente muitas e muitas outras vezes. É o nosso companheiro de trabalho, ele está num ano sabático. Então, de vez em quando, esse ano ele está faltando. Então, eu convido ele para vir a semana que vem. Viu, Arif? Tá bom. Vamos orar, então. Vamos permanecer em oração, pedindo pelos nossos familiares. Porque o nosso passe começa aqui, durante a palestra, onde os espíritos verificam quais são as nossas necessidades. E nós, com o passe, então já estamos mais do que preparados para uma semana de lutas.